Sejam muito bem-vindos. Não, a imagem não é também, né? Não, nem estou preparada como diz aquele. Não estou tão bonita quanto nos outros vídeos. E é a câmera que eu estou usando aqui. Como pode melhorar, né? Câmera, mas tudo certo. Bom, eu vou já continuar aqui com o livro, tá? Opa, o coleguinha aqui. E agora eu vou lá para a página 211, que é o capítulo 11, livrando-se de enredamentos simbióticos. Então, aqui é com a última parte, assim, onde eu vou falar mais do entendimento, para depois eu vir com os exemplos e vocês se associarem. Mas aqui tu vai entender muita coisinha também, tá? Como se sai dos enredamentos simbióticos com pais, parceiros ou filhos traumatizados? Como se consegue acesso a esses fenômenos psíquicos que, inconscientemente e antes do uso da palavra, são armazenados frequentemente como são armazenados e frequentemente muito reprimidos? Como se consegue chegar progressivamente no lugar dos enredamentos a um estado de autonomia e da simbiose construtiva? Vamos lá, então. Acompanhamento terapêutico. A passagem da dependência simbiótica de uma crescente autonomia pessoal é possível a uma criança cujos pais se defrontam com ela com participação emocional, clareza mental e força de vontade. Como em muitos casos isso não sucede devido a razões que, segundo espero, ficaram suficientemente claras nos capítulos precedentes, no caso anteriores, é necessária para o amadurecimento da personalidade um outro oponente que satisfaça os critérios acima mencionados. Nisso se incluem, além de bons pedagogos, psicoterapeutas especialmente formados que tenham superado e resolvido definitivamente os seus próprios traumas pessoais e os próprios enredamentos simbióticos. Uma psicoterapia ou traumaterapia claramente estruturada tem o potencial de acompanhar pessoas para fora dos seus medos infantis, da sua dependência ou dos seus enredamentos. Ela pode ajudá-los a avaliar realisticamente as condições, os limites e as possibilidades da própria personalidade e perceber outras pessoas e o ambiente sem o véu da ilusão ou fantasia citadas pelo seu desejo e das distorções causadas pelas experiências traumáticas anteriores. A presunção de querer resolver os próprios problemas psíquicos sem ajuda externa é algo que conheço por minha própria biografia e precisei de muito tempo para abrir a outra pessoa o meu íntimo. Isso acontece muito. Quanto mais entendo de traumas e de suas consequências, tanto mais estou convencido de que ninguém pode livrar-se por si mesmo das suas divisões interiores sem apoio de uma pessoa dedicada e competente. Tanto as próprias reflexões quanto o ambiente social normal estimulam antes a repressão e a proibição de traumas que apoiam, sem que estejam conscientes disso. Os múltiplos mecanismos de negação dos traumas são: pais traumatizados não reconhecem suas próprias estratégias de sobrevivência, nem as transferências e projeções dos seus sentimentos traumáticos para os seus filhos. 2. Parceiros com traumatizações próprias querem de fato ajudar, mas estão excessivamente presos em suas estratégias de defesa e não conseguem discernir seu próprio enredamento. 3. O ambiente social faz as estratégias de sobrevivência de pessoas traumatizadas amplas, ofertas de compensação sobre a forma de consumo de mercadorias, distrações de mídia, televisão, internet, drogas, remédios, práticas espiritualistas ou esotéricas. 4. Os sistemas de os sistemas institucionalizados de saúde devido à sua fixação em sintomas de doenças corporais e ao excesso de oferta de mecanismos, ou melhor, e ao excesso de ofertas de medicamento, estimulam a possibilidade de reprimir a retraumatização, ao invés de deixarem que venham à luz. E por último,
5. Os sistemas jurídicos não estão em condições de entender pessoas como seres divididos e ajudam que as suas divisões entre criminosos e vítimas sejam colocadas no centro dos acontecimentos e que enredamentos simbióticos sejam vivenciados com juízo, em juízo, desculpa. Então, sobre esse último ponto, quero reproduzir uma história que mostra isso, como isso pode ser muito diferente. Esse caso me foi contado por um juiz que participou de um dos meus seminários em Oslo, na Noruega. O texto começa com o título, né? O senhor se responsabiliza? O mencionado juiz teve que decidir sobre um caso de abuso sexual na família. Um pai foi acusado de ter abusado da sua filha. No processo, uma declaração se chocava contra a outra. No caso, a filha dizia uma coisa e o pai dizia outra. O juiz chamou o pai e lhe disse, com bom senso, não posso provar que o senhor abusou da sua filha, mas imagine que sua filha teve razão e o senhor foi liberado e precisou continuar a viver com a culpa por ter novamente causado dano à sua filha. Dou-lhe um dia de prazo para refletir e peço que tome uma posição a respeito da minha pergunta. Pelo que contou o juiz, no dia seguinte o homem compareceu e confessou o abuso que tinha cometido contra a filha. Assim o juiz conseguiu falar, né, diretamente a parte saudável desse homem e trazê-lo à superfície. Então, quando eu olho para trás e vejo como foi difícil e trabalhoso para mim encontrar um caminho para sair do enredamento simbiótico com a minha família de origem, hoje não é difícil ter com os pacientes, melhor, hoje não me é difícil ter com pacientes a necessária paciência para acompanhá-los, também com seus devidos descaminhos, enquanto se tratar das suas próprias tentativas de alcançar mais autonomia e totalidade interior, também esses desvios produzem frutos de acordo com o ditado. Os desvios permitem conhecer melhor o lugar. Por outro lado, agora já posso indicar claramente aos pacientes por que razão muitas coisas que eles tentam são desvios e descaminhos, que não mudam nada na essência, isso é, em seus arrendamentos simbióticos, em seu trauma de simbiose. Isso é, né? Então, esse é o movimento que a gente observa dessa não caminhada, né? Das terapias em si. Então, deixa eu ver aqui o próximo texto. Eu vou encerrar esse vídeo e depois eu vou voltar com outro, tá?